0, então, resultado ótimo para o São Paulo. Finalizações poucas, 5 para o lado tricolor, 2 para o adversário. Faltas 18-13, posse de bola maior do São Paulo do que o Sporting Cristal, com 44%. Escanteios 11-1, cartões amarelos 2-1 e teve ainda um vermelho também nessa partida, Rafa. Sim, a expulsão Ajuda a do Maria Reinaldo. aí que ela precisa dormir. Perdão, a expulsão do Léo. Falando sobre esse São Paulo, só para não deixar passar a questão das finalizações, são as certas no jogo. 2 para o Sporting, 5 diretamente para o São Paulo, na direção do gol. Uma equipe equilibrada para fazer um confronto como esse, que saiu na frente cedo dentro do jogo e pôde, dessa forma, explorar a fragilidade do adversário, que tentou se expor, não finalizou nenhuma vez na direção do gol na primeira etapa, o Sporting Cristal. Acho que o São Paulo funcionou bem nesse sentido. O Sporting é um time que busca muitos lados do campo para fazer essa bola chegar na grande área. Teve um número alto de escanteios no primeiro tempo, muito por essa tentativa, né, de chegar ao fundo para colocar a bola na área, mas o São Paulo controlou muito bem, né, a estrutura com a linha de 3, o Daniel Alves com muita liberdade mais uma vez pelo lado direito. Um baita jogo do Luan, é ele que chega na frente da área finalizando com desvio para fazer 1-0. É ele que rouba a bola, dando um bote já no campo de ataque para o gol do Benítez, que é outro que merece o destaque individual, fez uma baita partida. Ele que desenrola toda a jogada do primeiro gol. Ele dá um corte de letra, abrindo um espaço, servindo o Reinaldo no lado do campo para esse cruzamento vir por dentro. E na sobra o Luan faz 1-0. Ele foi abrindo espaços no campo ofensivo do São Paulo enquanto teve em campo o Benítez. E aí tem sempre aquele contraponto da ideia do quanto ele sustenta, o ritmo do São Paulo muito alto e o que o Benítez pode entregar, mas nesse contexto ele nem tem que ser um jogador de 90 minutos, né? Ele foi tão influente nas ações que definiram a parada dentro do jogo, que aí é a melhor utilização dos mundos. Quando baixar o ritmo, você troca. Você tem o Igor Gomes, tem o Gabriel Sara, tem outros jogadores, né, mais jovens e oriundos do clube para terem esse tipo de oportunidade. Achei o São Paulo um time equilibrado, assim. Funciona bem a ideia do Pablo e do Luciano. O Éder entrou bem no jogo, é um cara que entende o contexto dessa ideia de dupla de ataque, jogando por dentro, que o Crespo utiliza muito. Então, o São Paulo tem muita coisa a comemorar, assim, porque o entendimento parece muito rápido, né? Pelos resultados, mas também pelo nível de jogo. Acho que mostrou uma segurança grande. É só ver o histórico recente, que eu falei aqui no início do programa. A gente está falando de um time que não perdia 21 jogos, no caso do Sporting Cristal, de um São Paulo que não vencia em abertura de Libertadores há uma década e que não vencia fora de casa há 6 anos. Isso tem um peso, né? Isso tem um impacto. Por mais que eu ache que você, de qualquer forma, já fugiu de uma altitude, já fugiu de um adversário mais estabelecido. O Sporting Cristal era acessível, mas a segurança, a construção do 3-0, a forma como foi, sofrendo muito pouco, é de uma equipe que mostra estar na trajetória certinha, né? E até um contraponto nesse... O quanto é pesado para o futebol brasileiro, o Roland falou sobre isso, isso influencia no trabalho do Miguel Ramírez no Internacional, que a gente está falando, influencia nas duas principais forças econômicas, o Palmeiras e o Flamengo. Nesse intervalo que o Sporting Cristal fez 21 jogos, do início de outubro para cá, o São Paulo fez 44. Uau, nossa. Como é que se chega a um nível de excelência, um nível de exigência que se tem no futebol brasileiro, só jogando, basicamente? Não dá tempo nem de descansar, nem de trabalhar. Porque o trabalho não é o jogo, o trabalho é o treino. O jogo vai ser reflexo daquilo que você treina. Se você só descansa, ou tenta descansar entre um jogo e outro, essa semana mesmo, recentemente, o São Paulo fez 4 jogos em 7 dias, no retorno da paralisação do Campeonato Paulista, sendo que a temporada já está grudada na anterior. Você tem uma troca de comando, modifica a meteorologia, modifica a sua preparação física, sempre com o carro andando, cara. O carro nunca para. Agora eu entendi, hein, Rafa Rezende. Entendi agora porque que você, de vez em quando, coloca o chinelinho. Tem que desanuviar, claro, para todo mundo. Manso Imagina para quem corre 90 minutos no gramado, assim. Você tá de chinelo agora, com certeza. Ah, deve estar. Ou os pés descalços também. Não, na verdade. Não? O quê? Não diz que Chinelo só quando acaba. Sapato. Chinelo só quando acaba o trabalho. Não, tem um tênis, mas
Mas sapato, chinelo só quando acaba o trabalho. Eu acreditaria. Eu que sou uma vergonha mesmo. Gente, eu estaria com um short jeans, sem chinelo, entendeu? Só arrumada daqui pra cima, com certeza. Ele não vai levantar o pé, então a gente nunca vai saber. Eu acredito no Mansur, na figura do Mansur. Eu acho que ele tá vestido dali da cabeça aos pés para trabalhar. Agora, por falar em arrumação, Mansur, eu quero ouvir a tua opinião. O que mudou neste São Paulo com o Crespo? Não, é muito notável, o principal, muito notável a rapidez como algumas ideias de jogo foram assimiladas pelo time e são executadas. É um time pronto, perfeito? Não é e nem seria, nem era comum que fosse a essa altura. Mas é um São Paulo de comportamentos também diferentes do que era o São Paulo que jogou até fevereiro, né? É um time que, sem a bola, tenta marcar pressionando o adversário com encaixes quase individuais, né? E o time vem respondendo bem a esse tipo de marcação, deixando os adversários muito desconfortáveis para jogar. É um time que, quando tem a bola, mantém a ideia de uma construção com troca de passe, uma construção pelo chão que tinha na última temporada, mas é uma ideia de jogo totalmente diferente, quer dizer, não é mais aquele time que todo ele se agrupa em torno da bola para trocar passe em espaço curto e com posses de bola mais longas. É um time que tenta ser mais rápido, chegar no gol de maneira mais vertical e com ocupação de espaços um pouco mais demarcada no ataque. É incrível como o time respondeu a tudo isso de uma maneira muito rápida e com muita eficiência na implantação desse modelo. O São Paulo deixa todos os seus adversários muito desconfortáveis para jogar. E nesse ponto, e mesmo com modificações no meio-campo. A gente imaginava, por exemplo, muita gente imaginava um meio-campo hoje com o Luan, com o Rodrigo Nestor, por exemplo, com o Igor. Entrou o meio-campo com o Benítez, com o Lisieiro, né? Enfim, um time diferente do que se imaginava, mas você nota que o grupo vai absorvendo. Acho até que de uma maneira que ninguém gostaria, uma tragédia o que está acontecendo no mundo, no Brasil, mas acabou que essa paralisação do Campeonato Paulista pode ter dado até um respiro, porque o São Paulo apostava uma cartada muito alta, né? Um clube obcecado por um título que seja, por qualquer taça, mesmo que seja a do Paulista, e estava de fato emendando com seus titulares uma temporada na outra, jogando quase todos os jogos. Essa parada permitiu dar uma respirada, deu campo de treino um pouco para o Crespo, deu mais campo de treino para prosseguir nessa implantação de modelo. Agora, com a volta jogo em cima de jogo, os titulares não jogaram todas as partidas do Paulista, naturalmente não vão jogar todas, enfim, se tornou uma coisa até um pouco mais racional dentro dessa loucura que é o calendário. E o São Paulo vai respondendo muito bem. Agora com imagens também, melhores momentos para a gente conseguir visualizar e aprofundar ainda mais essa discussão, Rafa. Do Benítez, a ultrapassagem e o Luan aparecendo na frente da área, nesse desenho que é tão característico. Esse é o primeiro gol do Luan como profissional. E passa muito pela utilização, como ele costuma atuar, né? Ele trouxe um certo equilíbrio para o time ainda no trabalho do Diniz, mas como esse trio de jogadores, né, que atuam por dentro, os meio-campistas, eles podem ter essa liberdade com uma equipe que é bem agressiva, com e sem a bola, praticamente dentro dos 90 minutos. Ó. O Daniel Alves, o que a gente falava, como que com uma linha de 3, né, ele tem muito mais liberdade para ser esse cara com uma boa chegada. Acho que defensivamente ainda é uma questão a se entender como vai ser em desafios mais pesados, né, na temporada. Perdão. Mas é um São Paulo que só dá bons sinais até aqui. Isso não foi pênalti não, Rafa? Não achei. Então tá. Dobrou o joelho. Já tá respondido, não achou. Mansur dá risada. Ixi, ó, enquanto o Rafa ali dá uma respiradinha ali, a gente continua aqui. Olha só o golaço do São Paulo. Gol do Benítez, né? Exatamente, gol do Benítez. O Rafa fez uma observação sobre a questão da dinâmica, da capacidade dele de atender a essa postura, especialmente sem a bola que o Crespo exige do time. Era de fato uma dúvida que eu tinha em relação à utilização dele do São Paulo. É evidente que com o elenco ganhando opções, com os jogadores sendo testados e o elenco inteiro entendendo o modelo de jogo, vai acontecer naturalmente aquilo que o Rafa falou, que é a utilização dele enquanto o combustível permitir que ele mantenha o ritmo exigido para executar o modelo de jogo. E aí, em algum momento, você troca. Aí o gol do Éder, né, que é de fato um jogador que, desde a vinda para o São Paulo, ele veio do futebol chinês, muito habituado, além de ter muita experiência, né, muito habituado a modelos de uma dupla de ataque, de ser o atacante com mobilidade. E acho muito interessante essa questão nos últimos jogos sem o Igor Vinícius e ainda sem o Orejuela, da adaptação, uma adaptação, né, do uso do Daniel Alves pelo lado.
Acho que é uma opção que ela até pode se tornar definitiva, mas eu acho natural que ela se torne uma opção para determinados tipos de jogo, determinados tipos de exigência de jogo. Eventualmente, adversários que imponham um cuidado defensivo maior, você pode ter, e o São Paulo contratou para isso, o time pode ter uma outra opção. Mas o uso do Daniel, com essa proteção que dá, você ter um meio-campo forte, você ter uma linha de 3 atrás, dá para ele ser esse jogador de tanto talento, de tanta capacidade, que conhece tanto esse espaço do campo, é uma opção muito interessante. E foi o fim de um jejum muito longo, né? Nossa, desde 15 de abril de 2015 que o São Paulo não vencia fora de casa pela Libertadores da América. Os 6 anos, né? Muito tempo. Foi contra o Danúbio, na época. São Paulo, na última temporada, teve um desequilíbrio na fase de grupos, que foi a questão do jogo contra o Binacional ter sido no alto da montanha, 4.000 metros, e os outros adversários terem jogado contra o Binacional no nível do mar, né? Isso fez uma baita diferença. Porque o São Paulo dos adversários no último ano foram River, LDU, que já é pesado em Quito, e o Binacional. Perdeu na estreia. O Binacional, muito acessível. É jogo para você jogar, se afirmar e sair com os 3 pontos. Mas a gente viu o Inter hoje, com o Always Ready. Né? Como não é tão simples. Vamos falar mais sobre isso. Exatamente. Não é tão simples assim. Então depende muito do que você enfrenta, qual é a característica do adversário. Geralmente a altitude é muito pesada quando o adversário é mais frágil, né? E essa não foi a realidade hoje. Era um jogo acessível. Mas a forma como o São Paulo se afirmou é que é marcante, né? O desempenho, o resultado construído, sofrendo muito pouco, fazendo gol cedo, construindo 3-0 no segundo tempo. Então você tem um período longo do jogo, né? Entre a abertura do placar e a definição dos 3-0. Não foi um resultado construído em poucos minutos e um restante de jogo com desempenho muito abaixo. São Paulo dominou a partida. Né? E dentro de um jogo de Libertadores, fora de casa, pesado, é sempre algo a se comemorar. Não só o resultado, não só a vitória, não só a quebra do jejum, mas o desempenho que o time tem atingido até aqui. Isso também acaba abrindo caminhos em termos de pontos nesse grupo aí, Mansur. Sem dúvida. É evidente que esse era o jogo do grupo que você precisava entrar para se impor e para não criar o prejuízo que criou ano passado. Agora, conforme você vai atingindo nesse início de temporada um desempenho cada vez mais consistente, que você consegue ter, o que é muito raro nesse momento de temporada e no futebol brasileiro, de tantas alterações, de jogo em cima de jogo, de pouca possibilidade de treino. Você tem um time que cada vez que entra em campo, você aos poucos vai sabendo o que esperar dessa equipe. Eu acho que o São Paulo cria aí toda a expectativa de que vai se classificar. É evidente que a estreia do Boca vai dar um panorama melhor do que está por vir, do que está por vir em termos de adversário, mas o início é bem animador. Exatamente, eu estava dando uma olhada aqui também, contando o Paulistão. O time do Crespo venceu as 5 partidas desde o retorno, né, do futebol depois da paralisação. Foram as 4 vitórias. Estreia do Boca, não, perdão. Oi? Estreia do Boca, não, estreia do Racing. Estreia do Boca, do Racing, pelo amor de Deus. Acontece, isso aí é tranquilo, fica tranquilo, mas isso aí quando a gente está ao vivo falando, acontece mesmo. Mas voltando ao que eu estava falando, o Crespo está com um início realmente impressionante. Que é o que o Mansur fala. Por mais que seja uma equipe, vamos falar do macro, ela gosta da posse, ela é ofensiva, ela pressiona o adversário com e sem a bola, mas ela é bem diferente do time do Diniz. Então, o período da paralisação pode ter sido importante nesse contexto. Você acaba tendo um período para treinar, evoluir a equipe para que ela interprete melhor o que são os pedidos. Principalmente essa mudança, né? Da mobilidade excessiva em vários momentos, da troca de posição, de muita gente aglomerada no setor da bola,